Palmas. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Meu coração transporta de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Amém. De geração em geração, a sua fidelidade. A gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque Ele é soberano. E com esse amor e com essa fidelidade, Ele trata as nossas vidas, Ele trata os nossos corações. E dia a dia, nós podemos provar que o Senhor, Ele é sempre, sempre, sempre bom. O tempo todo. Mesmo quando as coisas não saem muito do jeito que nós queremos, né? O Senhor continua sendo bom. Vamos cantar isso a Ele. Que Ele é soberano.
somos constrangidos pelo Teu amor. Esse amor que nos amarra, Pai, que atrai os nossos corações, que nos eleva, Pai. Nós queremos Te adorar, Te bendizer, Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Te adorar por tudo que o Senhor é para nós. Tudo, Deus. Tu és tremendo, Pai. Palavras faltam para descrever o Senhor. E nós, nessa manhã, nós Te louvamos, nós Te adoramos, Deus. Receba, Pai, esses cânticos da Tua igreja aqui juntada nessa manhã, amando o Senhor e louvando o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos assentar, meus irmãos. Irmãos, alguns avisos, ainda que rápidos. A SAF realizará no dia 17 de novembro, às 17h30, um encontro das ANAs, que é o grupo de mães intercessoras, mulheres que têm separado o tempo no domingo de manhã, domingo à noite, em outras reuniões, para orar pelos filhos, os nossos filhos. Então teremos esse encontro no dia 17, às 17h30, aqui na igreja. Um aviso também da mocidade. Hoje é o último dia para a inscrição para o acampamento dos jovens, que acontece já no próximo final de semana, 14 a 17 de novembro. E um outro aviso, pena que os irmãos que estariam nos assistindo em casa pela internet, pela impossibilidade de estar aqui, não vão ouvir o aviso. Mas aconteceu um problema na nossa rede e não estamos transmitindo no site da igreja. À noite será transmitido por aquele site ali, difícil, complicado, mas está escrito. E então, hoje à noite, até que se resolva a questão, hoje de manhã as pessoas já não vão encontrar, mas depois estará também o culto à disposição dos irmãos no nosso site. Meus irmãos, hoje nós teremos à noite a celebração da ceia, teremos também a recepção de novos membros, momento de alegria para todos nós. Então, peço à igreja que seja pontual, vamos desde o início estarmos juntos como corpo de Cristo, adorando o Senhor e louvando a Ele, experimentando a comunhão do Espírito Santo de Deus. Nós recebemos no boletim a lista de nomeações e de eleições, dos grupos, das pessoas que foram nomeadas e foram eleitas também. Os irmãos são, com tantos ministérios, são cerca de 500 nomes, Então, eu peço aos irmãos que observem, cada ministério deve, o mais rápido possível, fazer o seu planejamento estratégico, o seu orçamento também estratégico, o calendário para depois reunirmos todas essas informações. Principalmente o orçamento, temos tido muita mais pressa, exatamente porque temos a reunião do presbitério logo no início de dezembro e já temos que ter todas as informações aprovadas pelo conselho, ok? Então, vamos nos preparar, as novas diretorias, os grupos, e eu quero colocar para os irmãos, muitos nomes foram nomeados, não houve consulta, e talvez vários irmãos desejem também ajudar em algum ministério. Então, por favor, procure um dos pastores para que você possa, então, dar a sua sugestão ou se apresentar, para que a gente possa completar e finalizar, então, essa lista para o trabalho em 2014. É uma dinâmica muito grande, toda a formação dessa equipe, por isso eu peço aos irmãos toda a atenção a ela. E hoje, como eu disse, temos o coral Novo Ser participando do nosso culto, e eu quero convidá-los agora a vir à frente, cantar para a honra e glória do nosso Senhor.
O seu dia vai chegar. Desde bem pequeno, o Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar. Ele tem por mim um grande amor, em campos seguros me faz deitar. O Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar. Ele é quem renova o meu vigor, em justos caminhos me faz andar. Mesmo que eu tenha que um dia enfrentar problemas e lutas e possa sofrer, se o inimigo quiser me abalar com suas mentiras, tentar me prender, não vou temer, vou confiar, o Senhor virá me salvar. Mesmo que eu tenha que um dia enfrentar problemas e lutas e possa sofrer, se o inimigo quiser me abalar com suas mentiras, tentar me prender, não vou temer, vou confiar, o Senhor virá me salvar. O Senhor virá me salvar. Essa pastor diz que eu sempre gera minha alma, que pelas veredas artista para o seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. A tua vara e teu cajado me consolam, preparas meu momento na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com a minha casa e transborda a misericórdia, certamente serão os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Problemas e lutas e
Louvado seja o Senhor pela vida dos nossos filhos, das nossas crianças. Deus possa continuar a abençoá-los, abençoar os pais também. Assim como Davi foi guardado pelo Senhor, sustentado pelo Senhor, como nós ouvimos agora, o Senhor também cuida, protege, abençoa a sua família, como diz o hino que vamos cantar agora. Aos fortes braços eu corri confiante, meigo e bondoso, não me recusaste, e em teu imenso, suave amor, tão puro, me agasalhastes. Meus irmãos, nós vamos trazer também os nossos dízimos e ofertas agora. E eu quero desafiar a igreja para esse final de ano. O que acontece muitas vezes com a contribuição em nossa igreja? Não devia ser assim, mas às vezes há uma variação, né? E devemos ser fiéis sempre, constantes. E para esse final de ano temos muitos desafios, muitas coisas a concluir na vida da igreja, nos projetos, na vida dos missionários. Então, meus irmãos, eu desafio a igreja, a fidelidade, tanto nesse mês de novembro, dezembro e nos demais com certeza. Mas quero desafiá-los mesmo a trazer com fidelidade o seu dízimo à casa do Senhor. Se o irmão, olhando para esse ano, vê que realmente Deus cuidou da sua vida, da sua família, faça uma oferta de gratidão ao Senhor, como encontramos na palavra de Deus essa orientação. Então, meus irmãos, nós vamos adorar ao nosso Deus agora. Vamos ficar em pé e cantar o hino de número 64. Enquanto cantamos, venha em atitude de louvor e adoração, trazer o seu dízimo e a sua oferta no altar do Senhor. Quando estivermos cantando a última estrofe, a quinta estrofe, aí eu vou convidar todas as crianças que venham aqui à frente e nós vamos orar por elas. Todas as crianças, não só do coral, mas todas as crianças do departamento infantil que estão conosco. Cantemos. Mulheres, quando oprimido por mundano jugo, em maus caminhos eu me angustiava, deu-me descanso, tua voz tão terna que me chamava. Aos fortes braços eu corri confiante, meigo e bondoso, não me recusaste, e em teu imenso, suave amor tão puro, me todos juntos, a última estrofe. Nunca, nunca cessarão meus lábios
Vamos orar? Crianças, fechem os olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque temos a Tua igreja, Pai. O lugar onde nós encontramos os nossos melhores amigos, onde nós encontramos os irmãos, onde as famílias se encontram. E é o lugar onde nós podemos juntos celebrar, cantar, adorar ao Senhor, ó Pai. Que lugar gostoso o Senhor nos arrumou no domingo, o dia do Senhor. O Senhor nos acolhe aqui com tanto carinho, mostrando que, da mesma forma, o Senhor vai nos agasalhar e cuidar durante toda a semana, Pai. Muito obrigado. Abençoe as nossas crianças, Pai. Que elas sempre se alegrem em estar na Tua casa. Mesmo quando entrarem na adolescência, na juventude, como adultos, eles possam sempre seguir o exemplo dos seus pais, tendo alegria de estar na casa do Senhor, alegria de servir ao Senhor, alegria de contribuir na Tua casa. Ó Pai, muito obrigado pelos irmãos que hoje se colocaram diante do Teu altar, expressando a obediência e fidelidade ao Senhor, trazendo os seus dízimos e ofertas. Ó Pai, que o Senhor os abençoe, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a vida profissional de cada um. A Tua palavra diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor há de colocar. Que o Senhor faça a Tua vontade sobre toda a Tua igreja, e possamos também, como igreja, ser fiéis, levando esse evangelho a todo mundo, ó Pai, a nossa cidade, em todos os lugares. Abençoe-nos, ó Pai, e nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém, ó Pai. As crianças podem ir, por favor. Eu queria convidar o nosso irmão, missionário, André, Marcelo também. Por favor, Marcelo. Vem aqui. O Samuel estava no meio dessa turma aqui, que é o filho do André, mas ele vai para o departamento infantil agora. Os irmãos, o André e a Marcela são missionários da APMT e eles trabalham no projeto Amanagé, lá no Amazonas, e hoje eles estão passando esses dias aqui em Brasília e deu a oportunidade também de compartilhar com a igreja. Essa família é adotada pela nossa igreja, né, pelo nosso Conselho de Missões. Então, com muita alegria, recebemos os irmãos. Eles vão compartilhar um pouquinho do trabalho que está sendo realizado ali no Amazonas, lá em São Gabriel da Cachoeira e aquela região. Agora em Manaus, ou ainda São Gabriel. São Gabriel aí. Bom dia, igreja. Com grande alegria a gente retorna depois de 2 anos aqui. A última vez que estivemos aqui na Nacional foi há 2 anos atrás, por ocasião quando passamos em Brasília e fomos ali para o Congresso Brasileiro de Missões. E é uma alegria grande poder voltar e estar aqui com essa igreja que a gente sabe que ora pelas nossas vidas, essa igreja que tem um carinho todo especial com a gente, que impressiona o carinho que vocês têm com a gente, né? As mensagens são regularmente enviadas para a gente por CDs, revistas, livros de vez em quando também, e a gente sabe que a gente tem uma linha de retaguarda muito vigilante, isso faz muita diferença no nosso ministério. A gente quer agradecer de todo o nosso coração. Então, eu sou o André, Marcelo, essa é a Marisol. Da última vez que a gente esteve aqui, ela estava na barriga ainda, não tinha nascido. A Marisol vai completar 2 anos em janeiro. E o Samuel estava aqui com as crianças e foi já ali para o departamento infantil. Nós trabalhamos ali, então, no interior do estado do Amazonas, no município de São Gabriel da Cachoeira. De Manaus, para a gente ter uma ideia, até São Gabriel da Cachoeira, que fica ali no mapa do Brasil, no extremo noroeste do país, são mais ou menos 800 quilômetros. E de lá, a gente viajava
mais 200 quilômetros até a aldeia, da sede do município até o interior ali daquele município, onde a gente chegava na aldeia, e lá a gente trabalhava com o povo tucano. São cerca de 7 mil pessoas, mais ou menos, e moram entre Brasil e a Colômbia, né? Estão distribuídos entre as duas regiões, Brasil e Colômbia. E lá nessa viagem de 6 horas que a gente fazia naquela voadeira é um pequeno barquinho de alumínio, e a gente fazia essa viagem de 6 horas, às vezes pegava sol, às vezes pegava chuva, e todas as vezes que a gente fazia aquela viagem de 6 horas, e a gente colocava a nossa família ali dentro daquela voadeira, eu olhava para a minha família, para a Marcele, para as crianças, e olhava para aquele rio, o Rio Negro, onde a gente navegava, e é um rio que tem muitas pedras, e as pedras no período em que o rio está mais seco, algumas ficam aparentes, outras ficam embaixo do rio e a gente não consegue ver. Então a gente precisa contratar uma pessoa, um piloto daquela voadeira, daquele barquinho, e ele leva a gente e ele vai conduzindo, porque ele sabe os caminhos onde não tem pedra. E eu me lembro que a primeira vez que a gente embarcou na voadeira, para conhecer a comunidade onde a gente trabalhava, eu olhei ali e falei, Senhor, é só porque é pelo Senhor mesmo, por nenhuma outra coisa, nem por 1 milhão eu faria isso, colocar minha família nessa situação, mas é pelo Senhor. E é bom demais saber que é um trabalho grande demais para a gente, mas a gente não está sozinho, o Senhor está com a gente, e cada um de vocês, quando tem orado, quando tem intercedido pelas nossas vidas, Deus tem ouvido as suas orações, trazido livramento para a gente tem trabalhado ali naquela comunidade. Trabalhávamos até março desse ano num projeto de saúde, eu sou médico, Marcelo é técnica de enfermagem, e ali a gente desenvolveu um ministério de missão integral. Entendendo que a gente precisava levar o Evangelho, mas também atender as necessidades físicas daquele povo. E ali foi um tempo de grande aprendizado para a gente. Aprendizado em termos de cultura, aprendizado em termos de língua, estudamos bastante ali da língua tucano. Tudo que a gente aprendeu aqui em Brasília, no curso da Além, foi muito importante para a gente e agregou muito valor ali para a nossa caminhada, para o nosso treinamento. E foi muito importante. E uma das coisas importantes para o nosso aprendizado em termos de cultura ali, fala a respeito da cultura. A respeito do que eles creem e a visão que eles têm do mundo, a respeito da cosmovisão. Certa vez eu estava atendendo lá na aldeia, a gente tinha um horário de atendimento, e eu atendi lá no pequeno postinho que tem, depois eu fui para casa na parte da tarde, quando era por volta de umas 4 horas, chegou uma pessoa lá na nossa casa e falou, doutor, tem uma paciente muito grave lá no hospital, lá no postinho, só precisa ir lá ver. E aí, desci rapidamente, falaram que estava grave. Quando cheguei, vi aquela mulher ali deitada naquela maca, e ela tinha sido atingida por um raio. Aquela senhora, ela tinha pego a canoa dela, canoazinha de madeira, e tinha seguido rio acima, 1 hora mais ou menos, ali naquela canoazinha, e ela tinha ido trabalhar na roça, na lavoura dela, na agricultura dela, e no final do dia ela estava voltando. E teve uma tempestade no final do dia, foi uma chuva até rápida, mas que estava com muitos raios. E ela estava sozinha naquela canoa, foi atingida por um raio, e aquela canoa ficou à deriva. As pessoas que estavam ali próximas viram aquela canoa à deriva, resgataram aquela mulher, levaram ela para a comunidade, levaram ela para o hospital, me chamaram. Quando eu cheguei lá, estava aquela mulher ali com uma queimadura de entrada do raio, uma queimadura de saída também. Olhei aquela situação, aquela confusão na enfermaria, e eu reparei que tinha uma pessoa lá, que eles chamam, que é uma figura da comunidade, que é o benzedor. Ele estava com os galinhos ali, e uma espécie de cigarro de palha, fazendo um benzimento ali naquela senhora, e falando algumas palavras baixinho e tal. Eu esperei, procurando respeitar ali os hábitos culturais, esperei ele terminar, e quando ele terminou, eu falei, agora posso examiná-lo? Eu examinei, e vi que o caso dela era muito grave, e lá a gente não tinha recurso para poder atender aquela mulher. E aí a gente falou, olha, felizmente a gente não tem como tratar dela aqui, a gente não tem recurso, ela precisa de um atendimento mais especializado, ela precisa ir para a cidade. E o filho daquela mulher falou, não, doutor, não precisa se preocupar, porque ela já foi benzida aqui, o benzedor já fez um benzimento nela, então ela vai ficar boa. Na cabeça daquele indígena, do filho daquela mulher, ele estava dizendo para mim, mesmo sem saber, o problema da minha mãe, de ter sido atingida por um raio, é um problema espiritual. Ela foi atingida por um espírito. O raio, o trovão, eles têm muito medo do trovão, é uma situação espiritual, um problema espiritual. E ela foi atingida por aquele raio. Então, se ela foi atingida por um problema espiritual, a solução deveria ser
espiritual também, e a medicina do branco não ia resolver. E aí, conversamos com ele, com alguns outros familiares, insistimos a respeito da necessidade dela seguir para a cidade, e aí eles concordaram, falando, tá bom, já foi feito aqui o benzimento, e aí liberaram, ela foi para a cidade, infelizmente os ferimentos foram muito graves, ela veio a falecer. Mas o que eu quero com essa história? O que eu quero com essa história é mostrar que a nossa visão de mundo é uma visão não indígena, como a gente fala mais popularmente, a visão branca, e a visão de mundo deles é uma visão indígena, uma visão da cosmovisão da cultura deles, e que diz que o mundo é regido por outras coisas, por forças impessoais, por uma energia cósmica que pode ser manipulada ali, e que pode ser manipulada em favor, em benefício de alguma coisa, para tratar um doente, para melhorar a produtividade de alguma agricultura, e eles têm outra cabeça, outra visão do mundo. E entender isso é muito importante no nosso processo de evangelização. Quando aquele homem estava ali abaixado, falando aquele benzimento, e aí com o olho meio fechado, de vez em quando ele abria o olho e falava aquelas palavras na ordem certa. Quem olhava de fora falava assim, esse homem está fazendo um benzimento, mas a gente poderia falar que ele está fazendo uma oração também. Aparentemente, na superficialidade daquele fenômeno, as coisas são realmente parecidas. Se o indígena daquela região chegasse aqui e olhasse para o nosso culto aqui, falaria, agora vamos orar ao Senhor e falar a Ele e tal, ele falaria, oração e benzimento são a mesma coisa. Aparentemente são, superficialmente, visualmente são, mas o processo que está no coração e na mente daquele indígena é absolutamente diferente. Quando aquele indígena está fazendo um benzimento, ele está dizendo, forças da natureza, forças impessoais, eu quero manipular vocês, eu quero pegar vocês e trazer algum benefício para esse paciente, para essa situação. Quando a gente faz oração, a gente não está se dirigindo a uma força impessoal, a gente está se dirigindo ao Deus pessoal, a gente não quer manipular esse Deus, a gente quer colocar a situação nas mãos dele. Então esse tempo que a gente esteve lá foi um tempo de grande aprendizado para que a gente entendesse e aí a nossa evangelização ser contextualizado, fazer sentido de acordo com a cultura deles. E tivemos aí por 3 anos trabalhando, estudando, convivendo com aqueles indígenas até março desse ano, em que recebemos um documento da FUNAI e precisamos sair da aldeia, fomos retirados da aldeia, e de março até agora temos tentado, o Projeto Amanagé tem tentado reverter esse processo. No mês de agosto, então, a gente entendeu que essa retirada diária, às vezes a gente fica angustiado, achando que, poxa, acabou o nosso ministério e tal, mas Deus tem os seus planos. Deus tem os seus planos, nos trouxe para a cidade de São Gabriel, e desde agosto desde março a gente retornou, e desde agosto a gente retornou à cidade em março, em agosto a gente tomou a decisão de redirecionar aí o nosso ministério. Temos orado, temos conversado com a nossa agência, e Deus tem falado ao nosso coração, e a gente tem entendido que a partir de agora a gente vai desenvolver o nosso ministério a partir de São Gabriel da Cachoeira. Marcelo vai falar a respeito das 2 frentes de trabalho em que a gente vai trabalhar a partir do próximo ano. A gente, como Projeto Amanagé, entendeu que já que nós brancos não podemos ir às aldeias por alguns impedimentos políticos, nós temos indígenas convertidos já na cidade, então a gente quer investir no treinamento desses indígenas e incentivá-los a irem para as aldeias onde nós não podemos mais ir, para que eles possam falar de Jesus para os outros. Apesar de serem de etnias diferentes, eles se veem todos como indígenas irmãos e querem levar a palavra para os outros indígenas que não conhecem, mas nem sempre eles se sentem capacitados, ou ainda por uma questão cultural, eles acham que é um papel do branco. Eles não acham que o indígena, mesmo sendo cristão, deva levar a palavra, e é uma coisa do branco. E isso a gente tem agora, como nosso ministério, quebrar essa barreira com os indígenas já evangélicos e treiná-los, capacitá-los, incentivá-los para que eles possam ir, porque eles não têm esse impedimento. A área indígena, eles podem ir e vir a hora que eles quiserem, diferente de nós. Então, essa é uma das frentes que a gente, se Deus quiser, deve começar a trabalhar ano que vem. E uma outra é uma igreja indígena em São Gabriel da Cachoeira,
né, que nós precisamos, quando a gente sai para evangelizar, nós esperamos que pessoas das aldeias venham para as cidades e queiram participar de alguma igreja, e nós precisamos ter uma igreja de referência na cidade de São Gabriel, e nós vamos trabalhar com essa igreja para que a gente possa fortalecer a igreja para receber os indígenas que se aproximarem. Então, a gente pede que os irmãos continuem orando por nós, por esse ministério. É um ministério bem complexo em questão cultural, mas que a gente já tem conseguido compartilhar com os irmãos, e que vocês continuem orando. Assim. A gente está muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje compartilhando disso, e que nós possamos continuar em oração juntos. Obrigada, igreja, por mais uma vez, mais uma oportunidade. Muito obrigada a todos. Obrigada, pastor. Mesmo assentados, vamos orar. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio de podermos servir ao Senhor e de servi-lo com alegria. Muito obrigado pelo testemunho dos teus servos, que foram chamados, disseram sim ao Senhor, e hoje estão aqui diante do teu povo, testemunhando todas as grandes coisas que o Senhor tem feito por eles e por intermédio deles. Pedimos que o Senhor continue abençoando o teu filho, André, a sua esposa Marcele, seus filhos Samuel e Marisol, que o Senhor esteja cuidando nos mínimos detalhes da vida pessoal, familiar e ministerial dos teus filhos. Que o trabalho ali em São Gabriel da Cachoeira, que é teu, seja realmente para a honra e glória do teu nome e para a salvação daqueles que por ali passam. É o que nós te pedimos como igreja, como teu povo, e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos queridos. Meus amados, eu quero convidar a igreja, e antes saudá-la com a graça e a paz do Senhor Jesus, eu quero convidá-los a abrirmos juntos a palavra de Deus no texto de Marcos, capítulo 16. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versos 14 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim, Marcos 16, 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. De fato, o Senhor Jesus, no verso 19, disse, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. No 20, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Que Deus nos abençoe na meditação, na breve meditação desta manhã. E este texto, ele se encaixa completamente naquilo que acabamos de ouvir. Ele faz parte do contexto da ressurreição de Jesus, descrita no capítulo 16 de Marcos, alguns versículos antes, e ele também vem logo após as duas primeiras aparições de Jesus, as quais ele fez a Maria Madalena, inicialmente, aquela a quem ele havia perdoado seus pecados, e também a dois dos seus discípulos que agora voltavam para Emaús, já distanciados de Jerusalém, ou distantes de Jerusalém, tristes por causa da morte de Jesus, descrentes sobre a sua possibilidade de ressurreição, e são encontrados no meio do caminho por Jesus, e lá na frente é que eles vão ter noção, quando assentados à mesa com Jesus, de que aquele era o Jesus com quem eles haviam se relacionado, e agora lhes ardia o coração enquanto ele lhes falava. Eles voltam, correm, tanto Maria Madalena quanto estes dois discípulos, contam aos 11 discípulos e eles descreem. Eles não acreditam. Por isso, neste texto também, neste contexto, nós encontramos a descrença, o descrédito, e por isso Jesus chega no versículo de número 14 e fala e censura-lhes a incredulidade e dureza do coração. Por isso também, nós vamos pensar sobre 3 pontos rápidos nesta manhã, sobre a pregação do Evangelho.
vemos que, apesar das nossas limitações, Deus nos incumbe desta grandiosa missão. É um privilégio, gente, é um privilégio. Jesus sabia com quem estava se relacionando. Ele acaba de censurá-los por causa da incredulidade e dureza dos seus corações. Mesmo assim, após fazê-lo, sabendo que não era a capacidade daqueles discípulos que levaria à frente a pregação do Evangelho, mas o seu poder, passado a eles e também a cada um de nós, que faria com que a obra do Pai fosse concluída a seu tempo na face da terra. Então ele diz: ide e pregai o Evangelho por todo mundo, a toda criatura. Não era uma opção, e continua não sendo uma opção. Não é a opção nossa dizer não. Nós estamos recebendo uma ordem que nós ouvimos, os mais experientes aqui ouvem desde pequenininhos, em nossas igrejas, pelos nossos pais, que esta é uma ordem imperativa do Senhor Jesus. Ainda ontem, ouvindo a conversa de duas pessoas muito achegadas a mim, quando eu preparava os finalmente desta mensagem do Senhor aos nossos corações, eu ouvi alguém dizer, próximo a mim, dizendo assim: mas eu não tenho este dom, eu não sou como o Senhor, eu não sei pregar desta maneira. Talvez você possa perguntar assim: como pregar? Ele nos capacita com dons e talentos e nos dá diversos dons. Mas o importante é que esses dons, esses talentos são ferramentas que Deus nos dá para que possamos fazer a sua obra, para que possamos pregar o seu Evangelho. Uns fazem de uma maneira, outros de outra. Hoje nós temos no encarte do nosso boletim mais de 300 nomeações, que são quase 500 nomeações. São crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, grupos de música e outras ações desta igreja, mas todas para a honra e glória de Deus, todas em prol da pregação do Evangelho, todas em prol da salvação daqueles que o Senhor escolheu e há de encontrar onde estiverem para que venham fazer parte do seu rebanho. De maneira que é Ele quem nos capacita. Quando João escreve a esse respeito, ele diz assim, ele registra: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e produzais frutos, ou seja, o vosso fruto permaneça. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos capacita. Existe uma frase popular, conhecida há muito tempo, que alguns procuram até mesmo nas páginas da Bíblia, mas ela não está na Bíblia, que diz: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Quem escreveu esta frase foi Albert Einstein. E ele faz um complemento quando ele diz: fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Aí há uma meia verdade. Por exemplo, Jonas não queria, sua vontade não era chegar à cidade de Nínive, mas Deus tinha um plano, e os planos de Deus, eles são cumpridos cabalmente, quer queiramos, quer não. Ainda que Jonas tenha discutido a ideia e tenha negado a proposta de chegar a Nínive, Deus o fez chegar de uma maneira miraculosa. Mas o plano de Deus foi cumprido naquele povo, ou para aquele povo, por intermédio daquele profeta. Sim, mas isso não abre também a possibilidade de dizermos: então deixe Deus agir e nós não precisamos fazer nada. Deduz-se que, para nós cumprirmos esta tarefa imperativa de irmos e pregar o Evangelho, é necessário crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que Jesus é o único Salvador daquele que está perdido nas trevas. E todos pecamos, todos carecemos da glória, da graça, da salvação em Jesus Cristo. É preciso obedecê-lo. Assim como Ele chamou 12 discípulos, Ele nos chamou, cada um de nós, a seu tempo, e hoje Ele está chamando pessoas que aqui se encontram e continua nos chamando para fazer a sua obra. É preciso testemunharmos. Talvez a sua maneira de pregar o Evangelho não seja de um púlpito, não seja cantando num coral ou num grupo. Talvez a sua maneira de pregar o Evangelho seja silenciosamente
quem sabe na sua casa, quem sabe no seu trabalho, quem sabe na sociedade em geral, por intermédio dos seus atos, do seu testemunho, ainda que silenciosamente. É preciso que a gente contribua com a presença, contribua com as ideias, contribua com o nosso conhecimento, contribua como nós vimos no casal que nos antecedeu aqui, Dr. André, médico. Se ele diz que está hoje, agora, em São Gabriel, na cidade, sede do município, ele estava a 200 quilômetros de São Gabriel. Certa vez, a bordo de um avião operacional da Força Aérea Brasileira, acompanhado de vários militares cheios de símbolos da própria Amazônia brasileira, apaixonados pela Amazônia, e eu ouvi de um desses que estava nos liderando, quando um dos repórteres a bordo, que nos acompanhavam, perguntou, coronel, o que o senhor acha de São Gabriel? Ele falou, excelente, para se passar 5, e fez uma reticência. E a repórter perguntou, mas 5 o quê? 5 anos? Estávamos em off, desligados, e ele falou, não, 5 horas, 2 indo, 1 lá e 2 voltando. É um local difícil, não é fácil. E Jesus não nos prometeu que seria nada fácil, mas Ele disse que estaria conosco. Quanto à pregação do Evangelho, eu relembro 2 frases de John Stott, onde ele diz assim, devemos andar como Cristo andou, penetrar na sociedade, nos relacionarmos com pecadores. Não está aqui uma das maiores falhas da igreja? É a pergunta dele. Nós nos separamos demais, tornamo-nos uma comunidade à parte, indiferentes em vez de interessados. A outra, ele diz assim, fazemos mais ou devemos fazer mais do que descrever a cruz como um acontecimento do primeiro século. Na realidade, devemos descrever Cristo crucificado diante dos olhos dos nossos contemporâneos, dos nossos amigos, parentes, de modo que sejam confrontados com o Cristo crucificado hoje e percebam que podem receber hoje a salvação de Deus vinda da cruz. Ele depois disso descreve que há uma necessidade de ardor evangelístico, ardor missionário. É preciso olharmos para as pessoas como pessoas que estão nas trevas e que precisam vir para a luz, estão no pecado e precisam vir para uma vida de comunhão com o Senhor, olhar para o mundo que jaz no maligno e entendermos que sem Cristo não há salvação para este mundo. E às vezes este mundo é alguém que está sempre ao nosso lado, em casa, no trabalho, na escola e até na igreja. É preciso nos envolvermos. Os sãos não precisam de médicos, mas aqueles que estão doentes. Mas às vezes fazemos da nossa igreja, e assim o é, um pronto-socorro espiritual. Nossos gabinetes pastorais são verdadeiros ambulatórios espirituais. O nosso templo é aquela, muitas vezes, uma sala de operações, mas às vezes centralizamos aqui. Precisamos levar isso para as nossas casas, como verdadeiras unidades de pronto atendimento, onde você há de atender o seu vizinho. Precisamos levar isso para os nossos shoppings. Penso que neste momento em que estamos no final, na reta final, alguns até iniciando o seu planejamento para o ano de 2014, é preciso olharmos para fora das 4 paredes. Aqui nos preparamos, mas precisamos sair para as 700, para as 300, para as 100, para as outras do outro lado do eixão. Precisamos sair de Brasília. Temos feito isso de tempo em tempo através dos missionários voluntários. Temos ultrapassado estados, como vimos por intermédio dos nossos missionários que apoiamos com oração, financeiramente, mas precisamos fazer a nossa parte e precisamos fazê-la com muita intensidade. Como eu disse, Ele não nos prometeu que seria fácil, mas garantiu-nos a sua companhia e o seu poder. Quantos textos garantem isso, irmãos? Quantos? Quando Ele diz em Mateus 10,16, repete isso em Lucas também, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos,
Sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Ele diz também, Mateus, no finalzinho do seu ministério, aos seus discípulos que estavam amedrontados, apavorados com a possibilidade de ficarem sozinhos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando nós lemos o texto básico, nós vimos que, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. Versículo 19 do texto de Marcos 16. E assentou-se à destra de Deus. A ideia é que eles ficaram sozinhos. Jesus foi para o céu. Este texto está descrito em Atos capítulo 1, de 1 a 6. Contudo, quando chega no verso 20, e eles tendo partido, ou seja, obedecido à ordem de Jesus, pregaram por toda parte. Jesus já estava no céu. Mas olha o que diz o versículo: cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Sinais estes que estão descritos nos versículos intermediários, 17 e 18, que não foram lidos nesta manhã. Meus irmãos, nós não estamos sós, mas receberemos poder do Espírito Santo ao descer sobre nós este Espírito. Seremos testemunhas do Senhor tanto em Brasília, como no Distrito Federal, como em todos os lugares até os confins da terra, parafraseando Atos 1:8. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E quem combate por nós é o Senhor. Em terceiro e último lugar, queridos, eu penso com os irmãos que se pregar é lançar a semente do Evangelho, precisamos conhecer o terreno onde estamos. Como vimos, segundo aquela citação daquele companheiro de trabalho, talvez desiludido por algumas situações, porque embora distante, embora difícil, é um dos lugares do Brasil mais bonito, São Gabriel da Cachoeira. Quem não foi, pode ir, que não vai se arrepender. A água da cor da Coca-Cola do Rio Negro, suas pedras, suas cachoeiras, e as águas batendo naquelas pedras, fazendo uma borbulha branca, totalmente branca, faz um contraste maravilhoso, e aquela vegetação, tudo aquilo que Deus fez ali exuberante, e mais do que tudo isso, mais do que a natureza, o trabalho daqueles que estão ali pregando o Evangelho, e não são poucos, é maravilhoso, é lindo de se ver, realmente é engrandecedor. Mas não é fácil muitas vezes realmente. E sobre isso Spurgeon disse o seguinte: nenhum terreno está mais bem preparado para a boa semente do que aquele que ainda não foi pisado e endurecido como a estrada, nem ficou cheio de mato e espinhos ou com espinhos. Lamentavelmente, nos dias atuais, talvez aqui estejam presentes pessoas que já foram pisadas, talvez pessoas que já se sentiram no meio de espinhos dentro de denominações evangélicas e que ficam decepcionados, tornando-se corações endurecidos, enrijecidos, totalmente fechados para a própria pregação do Evangelho. E não querem mais ouvir falar sobre isso. Alguns criam a sua própria relação com Deus e dizem assim: eu tenho a minha forma de servir a Deus, mas com a igreja eu não quero mais nada. Contudo, existem também corações tão ávidos por receber a palavra de Deus. E nós, independente da forma que vão nos receber, temos a missão imperativa, não é opção, lembrem-se disso. É ordem de Jesus. Cada um com o seu dom, com o seu talento, devemos ir. Se alguma semente cair na beirada do caminho e as aves levarem, que Deus dê a oportunidade àqueles que perderem esta semente no seu coração para recebê-la outra vez. Se caírem em corações rochosos, que Deus tenha misericórdia e dê a eles corações novos, de carne, para que possam receber a semente própria, como um solo próprio, para que eles possam também receber a bênção do Senhor. Se a nossa semente, a semente do Evangelho, ao pregarmos, cair em algum coração que seja como um espinheiro, que a vida daquela pessoa sufoque, seja seu filho, seja seu esposo, seja sua esposa, seja alguma pessoa da sua família ou da sua relação de amizade ou um desconhecido, não desanime. Foi Jesus quem disse isto, porque haverá aquela semente que vamos plantar, em nome de Jesus, e cairá num coração. E foi isso que aconteceu com a maioria aqui presente.
Quando o Senhor pregou aos nossos corações o amor do Pai, por intermédio de alguém, seja num púlpito, seja num acampamento, seja num contato de uma relação pessoal, a semente foi plantada e germinou, e hoje estamos aqui com alegria, servindo ao Senhor. Mas é Deus quem faz esta obra, queridos. Quando João Batista preparava a vinda e o início do ministério de Jesus, o texto de João 3,3 diz assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos serão aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Quem há de ir à frente, quem há de ir atrás, quem há de ir ao nosso lado, sobre nós, dentro de nós, preparando debaixo de nós o caminho, é o Senhor. Ele nos chama, Ele nos capacita, para que o seu nome seja glorificado e nenhum de nós nos gloriemos nisso. Nem nós somos salvos pelas nossas obras, nem salvaremos outros pelas nossas obras, mas a obra é do Senhor, é pela graça do Senhor Jesus. Nós somos instrumentos de Deus, contudo, somos chamados para tomar uma decisão. Ide e pregai. Compete a cada um de nós dizer sim ou não. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine nesta manhã e nos capacite a tomar a decisão correta de dizer sim ao Senhor. Faça isso e verás a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe. Obrigado. Ok. Os irmãos, nós vamos encerrar o nosso culto nesse momento. Eu queria convidar a família de oração, o Sami e a Vamar, também a Miriam, Helena, com seus filhos, a Jade e o João Gabriel. E também estaremos orando pelo reverendo Júlio César Melo, sua esposa, seus filhos. O reverendo Júlio teve um acidente sério e está se recuperando, várias fraturas. Também uma missionária, Aurize, que trabalha em Tabatinga, teve que ser removida para Brasília, foi operada ontem, também teve um acidente com várias fraturas também. Então vamos orar por esses irmãos, pelos missionários, pelo nosso irmão André e Marcele. E eu queria convidar os aniversariantes, eu não vou citar os nomes, infelizmente, mas eu vou convidar a todos que fiquem em pé, convido aqui à frente, aqueles que estão fazendo aniversário, seus familiares, todos, e também a todos que querem vir aqui à frente, trazendo seu motivo de oração, sua súplica. Por favor, vamos nos reunir no altar de Deus em gratidão, em intercessão ao Senhor nesse momento. Vamos orar, meus irmãos. Ok, vamos orar, queridos. Santo Deus, amado Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, Senhor, como igreja do Senhor, depois de ouvirmos essa palavra de exortação, que é a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor espera de nós, quando o Senhor nos coloca no mundo mal, como diz a Tua palavra, difícil, como ovelhas no meio de lobos, mas tendo uma missão, uma responsabilidade a ser cumprida. Ó Pai, a Tua palavra nos dá tantos exemplos, há uma galeria de homens que enfrentaram tudo isso, temos testemunhos que também nos orientam, nos estimulam,
como ouvimos hoje pelo teu servo. Ó Pai, nós humildemente colocamos a nossa vida e pedindo que o Senhor realmente nos abençoe com teu Espírito Santo, com unção, com coragem, com essa porção dobrada realmente que nos é necessário para a proclamação do teu Evangelho, seja aos nossos familiares, amigos, próximos, distantes. Ó Senhor Deus, abençoe-nos, ó Pai, como igreja do Senhor. Pai, colocamos no teu altar as famílias da tua igreja. Ó Pai, aqueles que essa semana estarão se alegrando pelo aniversário de entes queridos, aniversários também de vida matrimonial. Louvamos ao Senhor por esses irmãos, pedimos que o Senhor coloque a tua boa mão sobre eles, ó Pai, não só expressando, ó Pai, assim, o desejo de vê-los dando frutos na obra do Senhor, ó Pai. Que haja gratidão nos lares, alegria entre as famílias e que possamos compartilhar também com esses irmãos, ó Pai. Pai, colocamos no teu altar também os enfermos, aqueles que passam por lutas agora, e especialmente, ó Pai, os nossos missionários, o Júlio, junto com a sua família, lá na Paraíba, também a Aurize, ó Pai, que deve estar ainda no hospital, que o Senhor coloque a tua mão sobre ela também. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai, o André, a Marcela, a sua família. Agradecemos, ó Pai, aos visitantes que estão conosco. Com certeza o Senhor os trouxe aqui com um propósito específico. Fala ao coração de cada um. Trouxe muita alegria ao nosso coração a presença desses irmãos. Que o Senhor os abençoe, ó Pai. E pedimos, ó Pai, pelo Sâmia, a Vamarque, o Senhor ministra a tua graça sobre eles. Também a Mirinha, ó Pai, com a Jade, o João. Que o Senhor os abençoe, ó Pai. Que o Senhor ministra a tua bênção sobre eles, Santo Deus. Nós suplicamos a tua graça sobre nós, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as bênçãos do Espírito Santo. Tudo isso, ó Pai, nós suplicamos que o Senhor derrame abundantemente sobre o teu povo aqui presente e sobre todo o povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Deus os abençoe. Dê um abraço no irmão que está ao seu lado. Deseja a ele a bênção dos altos céus. E vamos então para a escola dominical. Eu não sei se a Carla está aqui. Não. Então vamos para as nossas classes de escola dominical, meus irmãos.